Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como sempre tenho falado aqui no canal, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero mais uma vez começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma enorme satisfação estar presente aqui com vocês por mais uma vez. E se você já for inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o Santo e Eterno Deus de Israel te abençoe aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. No entanto, se você for novo aqui e quiser fazer a sua inscrição aqui no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal, na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E também nesse momento não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. E agora, mais uma vez, eu trago uma excelente notícia para cada um de vocês. Nesse momento, eu vou mais uma vez, pela graça e a misericórdia divina, estar tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem, uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para o teu coração. Porém, contudo, antes mesmo de começar a ministrar esta breve mensagem para os seus corações, nesse momento eu gostaria de pedir um favor muito especial para cada um de vocês. É para que vocês possam compartilhar os vídeos do canal com as pessoas que vocês amam. Pois bem, meus queridos, nesse momento então, vamos agora para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Até porque eu estarei fazendo a leitura daqui, porém cada um de vocês terão a oportunidade e a chance de acompanhar exatamente daí aonde vocês estão. Sendo assim, vamos lá então. O versículo que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês, hoje se encontra aqui, no livro de Salmos, no capítulo 40 e o versículo de número 1 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Somente até aqui. Como vocês observaram, nesse exato momento eu acabei de fazer uma leitura de um texto até que conhecido no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. E eu humildemente acredito que você que nesse momento está aí do outro lado da telinha, muito provavelmente já até ouviu falar desse texto bíblico ao qual eu acabei de fazer a leitura, na voz de outros homens de Deus. Porém, como eu sempre tenho falado aqui neste canal, a palavra de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E sendo ela viva, isso significa dizer que todos os dias, Deus sempre vai ter algo novo para mim e para você, mediante a sua doce, bendita e poderosa palavra. E ao meditar um pouco acerca desse texto bíblico, automaticamente eu acabei me lembrando do livro de Gênesis. Até porque se você pegar o livro de Gênesis e você estudar um pouco acerca do início da história da humanidade, você vai ver que quando Deus fez o ser humano com todo o carinho. Quando Deus foi fazer o ser humano, Deus não disse haja, Deus não disse faça, como eu disse em outro vídeo aqui no canal. Ou seja, Ele pega o barro e Ele molda o barro. E ali com o barro, com a argila, Ele faz uma espécie de boneco. Então, Ele ali sopra sobre aquele boneco o seu sopro de vida. E é aí que nesse momento oficialmente nasce aquele que seria conhecido como o primeiro homem. Eu estou automaticamente me referindo a Adão. E aí, meu querido, quando você pega esse ponto da história, você vai ver que Deus foi generoso com Adão. Deus pega Adão e o coloca num lugar muito belo, em um lugar muito bonito. E como se não bastasse isso, meu querido, Adão tinha acesso a todo tipo de fruta, a todo tipo de alimento que era bom. E as coisas não pararam por aí. Até porque o livro de Gênesis também relata exatamente o seguinte, que um dia este personagem bíblico caiu em um sono, ou seja, o próprio Senhor fez com que ele adormecesse. E ali então, de sua costela, o Senhor dá para ele um grande presente. E é nesse ponto da história que Deus acabou criando a mulher, aquela pessoa que estaria lado a lado com o homem. E é claro que eu estou me referindo a Eva, a primeira mulher de toda a história da humanidade. Porém, meu querido, em meio a toda essa história, o que realmente começou a me chamar a atenção é que diariamente Deus descia nessa terra. E Ele não descia nessa terra simplesmente por descer, Ele não vinha aqui simplesmente por vir. Ele vinha aqui exatamente porque Ele gostava de ter comunhão com a sua criação. Ele gostava de falar, Ele gostava de conversar com a sua criação. Porém, meu querido, quando a gente vai um pouco mais adiante na história bíblica, a gente percebe que Deus dá uma ordem para eles. Porém, você deve saber tanto quanto eu que esta ordem, infelizmente, não foi obedecida. Até porque ali naquele local havia uma árvore, e nessa árvore havia um fruto. E tanto Adão quanto Eva não poderia de maneira alguma se alimentar do fruto daquela árvore.
E é aí nesse ponto da história, meu querido, que lamentavelmente, tanto Adão quanto Eva, eles abriram a porta para que o pecado pudesse entrar na história humana. E a coisa mais terrível que poderia ter acontecido, aconteceu. Ou seja, o homem não conversava mais com Deus como conversava antes. O homem já não tinha mais a mesma intimidade com Deus como tinha antes. E lamentavelmente, quanto mais o tempo se passava, mais o homem pecava. E quanto mais o homem pecava, mais afastado de Deus ele ficava. E aí, por muitas vezes, quando você pega e analisa a história bíblica, você percebe que Deus ele tentou inúmeras vezes fazer uma amizade com o homem. Porém, o homem continuava pecando, até porque os instrumentos que Deus usava para se aproximar dos homens eram outros homens. E esses homens, esse pessoal que Deus usava, também era falho, também era pecador. E aí vem um ponto da história que claramente nós conhecemos muito bem. Foi-se necessário uma intervenção, e essa intervenção não foi qualquer intervenção. Foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, descesse até esse nosso planeta. Então ele veio aqui com uma missão já estabelecida. Ou seja, reconectar a criatura ao seu Criador. Ele acaba cumprindo brilhantemente a sua missão. E agora, por conta do sacrifício de Jesus numa cruz no Calvário, hoje nós temos mais uma vez acesso ao Pai, acesso ao nosso Criador. E esse tipo de coisa continua até hoje, nos nossos dias atuais. E esse tipo de acesso, meu querido, ocorre justamente através de uma ferramenta muito importante. Eu estou me referindo à oração. E a oração, sem dúvida, é algo bastante importante na vida do cristão. E hoje aqui na minha casa, eu estava meditando um pouco acerca disso. E eu realmente chego à conclusão de que a oração é importante. E uma coisa que todos os cristãos devem ter em mente, meu querido, é que a oração ela deve ser contínua. Ou seja, todo cristão, ele tem que ter esse hábito, ele tem que ter o hábito de falar com o Pai. Ele deve ter o importante hábito de ter uma comunhão, de ter uma intimidade profunda com o Pai. E aí quando a gente para pensar e analisar esse determinado assunto, meu querido, nós também vamos chegar a uma seguinte conclusão, de que em meio às orações dos cristãos, também existem muitos pedidos a Deus. E eu acredito, eu creio que você que está aí do outro lado da telinha tem orado a Deus, tem feito muitos pedidos ao Eterno, tem feito muitos pedidos ao Pai. E o nosso Pai Celestial é um ser bondoso. E todo pai, ele claramente tem um grande prazer de atender aos pedidos de seus filhos. E baseando-me nessa informação, meu querido, deixe-me aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, dizer uma coisa muito importante para você. Eu não sei como é que vai a sua vida, eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, mas independente daquilo que você tem pedido a Deus, meu querido, aqui vai um recado muito importante de minha parte para você. Não desista daquilo que você tem orado, não desista daquilo que você pede a Deus todos os dias. E talvez aquilo que você pede a Deus é a libertação de um familiar seu que esteja nas drogas. Talvez o que você tenha pedido a Deus é a oportunidade de poder fazer uma faculdade e assim, consequentemente, fazer algo útil para essa geração e assim acabar, de certa forma, ajudando muitas pessoas. Talvez você tenha pedido a Deus aí a restauração de seu casamento. Enfim, eu particularmente não conheço a sua vida, eu não sei o que é que você pede a Deus. Mas independente daquilo que você tem falado, é bom que você saiba que o Senhor Deus Todo-Poderoso está com os ouvidos atentos a ouvir o teu clamor. Em relação a esse assunto, eu em particular tenho feito uma observação muito importante. Porém, nesse momento, o que eu realmente não posso deixar de falar é exatamente o seguinte. Orar, com certeza, sem dúvida, é muito bom. Colocar aquilo que nós precisamos diante da presença do Pai é muito bom. Porém, também existe algo que vem atrapalhando muitos cristãos. E esse algo, por sua vez, claramente, é o seguinte. Muitos cristãos, quando vêm pedir algo a Deus através de suas orações, eles claramente não possuem algo muito importante, que é a paciência. E é oficialmente nesse ponto da mensagem que oficialmente se encaixa o versículo pelo qual eu acabei de fazer a leitura há alguns instantes atrás. E a falta de paciência realmente não é algo bacana, não é algo legal. Até porque nós, os seres humanos, quando pedimos a Deus, nós temos tendência a querer que Deus faça as coisas conforme o nosso tempo, faça as coisas conforme a nossa vontade. Quando na verdade, quando na realidade, senhores e senhores, não é exatamente assim que as coisas acontecem. Até porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que ela diz claramente o seguinte, que há um tempo determinado para todas as coisas. E mais, o tempo de Deus geralmente não é o nosso tempo. E com base nisso, deixe-me aqui dizer outra coisa importante para cada um de vocês. Eu, em particular, não sei exatamente há quanto tempo você está orando. Eu não sei exatamente há quanto tempo você tem clamado a Deus por um milagre. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado em Deus para ver algo acontecer.
O recado da parte de Deus para você nesse exato momento é exatamente esse. Tenha paciência, saiba esperar. Enquanto a sua vez não chega, não murmure. Enquanto a sua vez não chega, sabe o que você tem que fazer? É continuar adorando a Deus. É continuar fazendo aquilo que ultimamente você tem feito de melhor na presença dele. Ou seja, se você prega, continue pregando. Se você louva, continue louvando. Se você faz alguma coisa na presença dele, meu querido, independente do que seja, continue fazendo, dando o seu melhor, independente daquilo que as pessoas venham falar ou venham pensar a teu respeito. Até porque, como nós estamos vendo, o nosso grande e poderoso Deus, ele não é surdo. E na hora certa, no tempo dele, ele certamente vai atender a tua oração. E aí você verá com os teus olhos aquilo que você tanto almejou, aquilo que você tanto pediu, se tornar realidade. E quando isso ocorrer, certamente acontecerá algo que eu sempre tenho falado aqui no canal. O nome do Senhor Jesus Cristo será engrandecido e exaltado através de sua vida. Porém, meu querido, eu reforço aqui, independente do que você tem pedido a Deus, independente do que você tem falado a Deus, tenha a consciência de que você deve ter paciência. Tenha paciência, que aí você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Tenha paciência, que aquilo que você pediu a Deus de coração vai vir para a tua mão. Tenha paciência, que aquilo que você tanto espera logo vai chegar para você. Tenha paciência e sempre confie nele. Tanto que se nós olharmos para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, nós vamos ver que lá vai estar escrito uma coisa bastante interessante e importante. Que Deus, ele é o Deus do impossível. E se Deus é o Deus do impossível, pode ir dormir tranquilo, pode ir descansar tranquilo, deixa tudo na mão dele, que aquilo que for impossível para você, certamente ele irá resolver. E sendo assim, certamente não há nenhum motivo para desespero. Então, não se desespere caso a sua oração ainda não tenha sido respondida. Não se desespere caso aquilo que você pediu ainda não tenha chegado nas suas mãos. E existe uma outra coisa que cada cristão deve saber antes que eu termine esse vídeo. Todo cristão, independente da posição social, independente da idade, vai passar por esse teste. Teste esse que é o teste do tempo. E é nesse ponto da história que, independente da circunstância, independente da situação, nós temos que continuar sendo verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que adoram ao Pai, independente do que possa acontecer, independente do tempo. Até porque, como estou falando, como estou dizendo, Deus claramente está ouvindo tua oração, está ouvindo o teu clamor, e as tuas petições não serão em vão. E na hora certa, no tempo certo, você vai ver o quão fiel e poderoso é o Deus ao qual nós estamos servindo. O quão fiel e poderoso é o Deus ao qual você está confiando. Então, se o diabo tem colocado algumas coisas ruins na sua cabeça, meu querido, ignore elas completamente. Não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido aos demônios, mas dê ouvido apenas para aquilo que Deus está dizendo para você agora. E o que o eterno Deus diz para você agora é exatamente isso. Tenha paciência, confie em mim, acredite em mim, que eu claramente farei o impossível na sua vida, farei o impossível na sua história, e todos verão que eu sou com você. Então, meus queridos, fiquem em paz, que na hora certa, no tempo certo, o Senhor Deus Todo-Poderoso se inclinará a você. E aí aquela sua petição, aquela sua oração, aquilo que você tem todos os dias colocado diante do altar de Deus, certamente se tornará real. Bom, então essas aqui foram as minhas simples e humildes palavras. E eu de coração quero crer e acreditar que nesse breve vídeo o Espírito Santo falou ao coração de cada um de vocês. E agora, nesse momento, eu já quero aproveitar esta oportunidade para oficialmente me despedir de vocês. Porém, antes de oficialmente me despedir de vocês, eu gostaria de fazer um trato especial e específico com cada um de vocês que agora estão me assistindo através dos meios modernos de comunicação. E esse trato é exatamente o seguinte: vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim, combinado? Sendo assim, então, até a próxima oportunidade, se assim o eterno e poderoso Deus de Israel, com a tua grandeza e com a tua misericórdia, mais uma vez me permitir. Fiquem todos com o meu abraço. Tchau!